Olá, eu sou a Camila e esse é o nosso Momento Terra com Deus, devocionais diários para cuidar da sua saúde espiritual. Vamos começar? Feliz sábado! Hoje são 28 de junho de 2025. Ilusão de ótica. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Cristo, ele corrige nossa visão da realidade. Ele ilumina aquilo que nossa mente distorce. A ilusão de ótica é uma metáfora para a forma como a mente humana pode distorcer a realidade em momentos de ansiedade, medo, trauma ou falta de conexão espiritual. Vemos conflitos onde há oportunidade, rejeição onde há silêncio, abandono onde há um tempo de espera. Essas ilusões emocionais roubam a paz e alimentam a inquietação interior. A verdadeira visão, ela vem da fé e não da aparência. 2 Coríntios 5, verso 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nem tudo que parece real é verdade. A fé nos ajuda a ver com os olhos de Deus. Em uma definição simples e direta, a ansiedade ela é uma forma de medo. O medo é uma reação biológica essencial, uma função básica do nosso sistema nervoso. Ele se estabelece diante de uma ameaça concreta e dispara uma cadeia de reações fisiológicas para nos preparar diante da ameaça. Basicamente, o medo ele nos prepara para a luta ou para a fuga. Em outras palavras, o medo ele é fundamental para a sobrevivência. Ao identificarmos uma situação de perigo, tomamos atitudes para evitar que aquela ameaça nos atinja. Essa noção do medo, quando biologicamente adequada e equilibrada, nos protege de muitas situações. Durante a adolescência, por uma série de transformações biológicas, adaptativas, naturais da idade, diminuímos nossa sensibilidade ao medo como uma forma de preparação para a vida adulta. Isso é um recurso para sair do ninho. Por isso, o cérebro adolescente dá mais atenção às recompensas em potencial vindas de uma escolha arriscada. Ao mesmo tempo, minimiza os custos dessa decisão. Exatamente por esse motivo, os adolescentes são mais impetuosos e se expõem a situações de risco mais vezes. Por outro lado, quanto mais a idade avança, mais aumenta a sensibilidade ao medo, que nos protege dos riscos associados às limitações físicas evidentes da idade. Portanto, de uma maneira geral, o medo ele é bom e necessário. Ele nos protege, contribui para a sobrevivência e se adapta a cada fase da vida, modulando nossas reações de acordo com as limitações e os recursos disponíveis. O medo é uma grande dádiva do Criador e um recurso fundamental para nos posicionar diante das ameaças. As pesquisas mostram que as conexões distorcidas causam sofrimentos psíquicos. A psicologia cognitiva mostra que padrões mentais distorcidos, como a castrofização ou a generalização, afetam diretamente nosso estado de paz interior. Essas distorções são como ilusões de ótica da alma, que nos fazem enxergar as situações de forma desproporcional ou irreal. A percepção ela é moldada pelas emoções. Os estudos em neurociência comprovam que os estados emocionais negativos, como o medo e a insegurança, afetam a forma como interpretamos estímulos visuais e sociais. Ou seja, vemos o que sentimos e não necessariamente o que é real. A espiritualidade, ela é uma correção dessa ótica interior. A meditação cristã, a oração e a renovação da mente são práticas que, comprovadamente, ajudam a organizar a percepção da realidade, trazendo o equilíbrio emocional e a clareza necessária. O coração ansioso, ele distorce a realidade. Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade, ela cria falsas narrativas internas que destroem a paz. O problema começa quando há uma disfunção nos mecanismos de medo. A emoção, que deveria ser fundamental para a nossa sobrevivência, passa a ser um problema quando se torna limitante e paralisante. Isso pode acontecer por duas vias distintas. Quando perdemos a capacidade de avaliar corretamente
a proporção entre a ameaça e as nossas aptidões. E 2, quando perdemos a capacidade de identificar corretamente as ameaças como elas realmente são. Reforçando a ansiedade, nada mais é do que uma disfunção do medo. Como uma ilusão de ótica, passamos a ter um medo completamente desproporcional às ameaças que identificamos ao nosso redor. Por exemplo, existe o medo de lugares fechados ou lugares abertos, o medo de estar com outras pessoas e até mesmo a fobia de formigas, entre tantas outras. Às vezes, passamos a imaginar a existência de certas ameaças como se fossem reais, sofrendo por antecipação com o medo de esquecer o conteúdo estudado para uma prova, o medo de passar a vergonha ou o medo de ser demitido. Obviamente, coisas assim podem ocorrer, mas o problema é quando o medo delas acontecerem se torna limitante, ainda que não haja nenhum sinal à vista. O medo das consequências de um possível problema passa a ser um problema real em si, alterando o comportamento e trazendo prejuízos evidentes às funções cognitivas, às relações interpessoais e às atividades do cotidiano. De certa forma, funciona como se a possibilidade de algo ruim do futuro invalidasse o momento presente, fazendo-nos mal, e é por isso que a ansiedade ela é uma antecipação nociva do futuro. A crença da existência ou da possibilidade da chegada de um problema que não existe de fato parece tão real e verdadeira que passa a integrar a realidade objetiva do indivíduo. Esse sentimento, que se desenvolve no nível mental, sem a existência de um objeto real ou situação externa concreta e proporcional, que esteja nos ameaçando ou colocando nossa sobrevivência em risco, ele nos escraviza. A mente ela se torna prisioneira de si mesma em um loop infinito. Pensamentos ruminantes, intrusivos, tomam conta da mente e, de maneira geral, a ansiedade consome a nossa saúde. Deus, ele é a fonte da paz, mesmo em meio a essa confusão. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quem confia em Deus vê com clareza mesmo quando tudo parece incerto. Muitas vezes o que tira a nossa paz não é o problema em si, mas a maneira como o vemos. A verdadeira paz começa quando trocamos a lente do medo pela lente da fé. A ilusão emocional dá lugar à clareza espiritual. A chave da virada está em deixar Deus corrigir nossa visão e restaurar nossa percepção da vida. Que essa mensagem chegue até você, até seu coração, que Deus nos abençoe e muito obrigada por você estar aqui.